O Espírito Santo flui na comunhão da igreja. Em Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo chega a Éfeso e ali encontra alguns discípulos e pergunta: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem sabíamos que havia Espírito Santo. E Paulo então anuncia o evangelho para eles e batiza-os novamente e, impondo as mãos sobre eles, recebe o Espírito Santo e começa a falar em línguas estranhas e a profetizar, recebem o Espírito Santo. Foi uma experiência comunitária. Sabe, muitas vezes nós estamos esperando uma experiência particular com o Espírito Santo, quando Deus quer nos abençoar numa experiência particular. Aqueles discípulos rodaram por ali, mas não tiveram um encontro assim com o Espírito Santo, como quando encontraram com Paulo. Muitas coisas acontecem assim na Bíblia, você pode perceber. Talvez você esteja esperando, como no dia de Atos, quando o Espírito Santo desceu, em línguas de fogo, com aquele som do vento, não é? Enchendo toda a casa. Embora estava em comunhão também, mas talvez você quer uma descida daquela do Espírito Santo, mas aquela foi a descida do Espírito Santo sobre a igreja, sobre toda a carne. Agora o Espírito Santo flui de vida para vida, de pessoa para pessoa, na comunhão, no culto, como Jesus falou: se tiver 2 ou 3 reunidos aí, eu estou no meio deles. Então nada será impossível, não será impossível receber o Espírito Santo nessa situação. Deus está no nosso meio, Jesus está no nosso meio, batizando com o Espírito Santo. Na comunhão, quando Cornélio viu um anjo, o anjo não batizou com o Espírito Santo, mas disse que chamasse a Pedro, para que Pedro falasse palavras com as quais ele se salvasse. Quando Pedro chegou, então falou palavras, ouvindo aquelas palavras, o Espírito Santo caiu sobre Cornélio. Pedro estava com os irmãos que foram com ele. Naquela comunhão, o Espírito Santo, ele transferiu-se da vida dos apóstolos para a vida daqueles homens. Da mesma forma aconteceu com Paulo. Paulo também, quando teve uma experiência com Jesus, caiu do cavalo, viu o próprio Jesus, mas Jesus não batizou no Espírito Santo, apenas disse: vá para Damasco. E indo para Damasco, ele aguardou ali 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber, naquela experiência, porque estava cego, e Jesus mandou Ananias ir lá visitar o Paulo. Ananias resistiu e disse: não, esse homem fez muito males para a igreja, mas Jesus queria que ele impusesse as mãos sobre Paulo, para que Paulo fosse curado e recebesse o Espírito Santo. Que experiência! E o homem está discutindo com Deus, dizendo: não, eu não vou, não posso. Mas Deus convenceu ele, ele largou aqueles preconceitos e ele foi. O próprio Pedro também estava com preconceito. Quando o Espírito Santo o conduzia para a casa de Cornélio, Deus teve que dar aquela visão do lençol para ele, cheio de animais impuros. Diz: não chame impuro que eu purifiquei. E muitas vezes nós ficamos com resistência, não queremos nos envolver. Aquela igreja é impura, aquela igreja não posso ir, eu não gosto de fulano, não gosto de Beltrano. Aí você não vai no culto, você não vai na célula, você não vai no discipulado, você não vai no estudo bíblico, você não se envolve com os irmãos e fica carente de experiências com Deus. Deus, ele quer te dar experiência no meio da comunidade, no meio da igreja. Veja bem, até o próprio Timóteo, Paulo disse: Timóteo, não negligencies o dom de Deus que você recebeu pela imposição da minha mão e do presbitério. Foi numa reunião com o presbitério, com Paulo, que Timóteo recebeu. Ele poderia receber sozinho? Deus é poderoso para fazer, mas Deus preferiu fazer naquela reunião. Da mesma forma, Paulo e Barnabé estavam reunidos com a igreja de Antioquia, no capítulo 13 de Atos, e ele teve uma experiência especial, não particular, mas os irmãos todos receberam aquela visão, então passaram para eles: assim diz o Espírito Santo, separai-me a Paulo e Barnabé para uma obra que eu os tenho chamado. Paulo recebeu um chamado, uma unção missionária no meio daquela reunião, daquele relacionamento com os irmãos. É importante nós estarmos relacionando. Às vezes Deus está te chamando para trabalhar em algum lugar, para ir visitar alguém, para ir pregar, ou para ir ouvir uma pregação, ou talvez para fazer um estudo ou aconselhar alguém. É naquele momento que você vai ter experiências e você está se negando. É no relacionamento, é no culto, é no discipulado, é na célula, é na visita, é nesses momentos que Deus quer te dar experiências espirituais. Se você está buscando uma experiência com o Espírito Santo, se você quer ser cheio do Espírito Santo, entenda, Deus quer te encher na comunidade, no relacionamento, na comunhão. Ele quer te dar muitas experiências. Faça isso e Deus vai te abençoar muitíssimo, em nome de Jesus. Amém.